Olá, como vai? Muito bom dia para você. Na reunião realizada com gestores da saúde da macro-região Noroeste em Patos de Minas, a FHEMIG apresentou a organização social que vai comandar a gestão do hospital regional. A FAEPO assume a responsabilidade em maio, após a assinatura do contrato, mas já recebeu o dever de casa, uma lista de melhorias que devem ser implementadas. A negociação agora é para que a FAEPO assuma a esperada obra de ampliação do Agarrad. A gente mostra os detalhes no 30 Minutos desta sexta-feira, 1º de março, e você vai ver também. Mutirão dobra número de atendimentos na Defensoria Pública por falta de vagas em creche e pré-escola em Patos de Minas. Depois de interrupção no recolhimento de animais de grande porte, serviço será retomado. Aumentam processos judiciais para garantir direitos à saúde em Patos de Minas. Tem mais informações no 30 Minutos, que já está no ar. Depois de apelo por providências dos moradores de Patos de Minas, o recolhimento de animais de grande porte voltará a ser realizado no município. Ainda faltam detalhes a serem definidos, como data da retomada e a solicitação do serviço. Essa semana nós mostramos a reclamação de um morador do bairro Barreiro. Ele registrou vacas andando tranquilamente e ocupando quase toda a via, o que impedia a passagem de veículos. Os animais também invadiram um lote com plantação de milho. Conforme o morador, essa situação não é nova e cobra providências da prefeitura. Cadê o pessoal da prefeitura? Não vai sobrar nada mesmo, no mesmo lugar. Tem jeito não. Esse foi outro flagrante essa semana na Avenida José Soares, no bairro Jardim Califórnia. Animais pastando no canteiro central da avenida. O serviço de recolhimento de animais de grande porte pela prefeitura estava interrompido. Mas, finalmente, o contrato com o prestador de serviço foi assinado, como confirmou a diretora de Vigilância em Saúde em audiência na Câmara. Porém, falta a definição dos detalhes. Nós ficamos um tempo sem o contrato com a empresa, com a pessoa que recolhia, esses animais de grande porte, que era o responsável pelo recolhimento e destinar as zoonoses para cuidado, emissão de multa, consulta médica e tudo. Consulta médica veterinária, já está assinado o contrato. Nós só vamos definir agora como que vai ser essa solicitação. Até já falei com ela para a gente sentar, mandei mensagem ontem, para a gente ver como que vai vir essa solicitação. Se vai ser direto para o rapaz, que eu acho que é a forma mais fácil, é a polícia fazer o contato com ele. Daqui a pouco, os detalhes do mutirão da Defensoria Pública. Dobra o número de atendimentos no órgão por falta de vagas em creche pré-escola em Patos de Minas. Mais de 90 pessoas procuraram a Defensoria Pública com reclamação de falta de vagas para crianças de 0 a 5 anos em creches e pré-escola em Patos de Minas. O número registrado esse ano é mais que o dobro de 2023. A iniciativa é para que a Defensoria tente uma negociação administrativa com as prefeituras, que são obrigadas a garantir vagas e assim evitar o acúmulo de processos na Justiça. A Defensoria Pública de Minas Gerais realiza o Mutirão Creche para Todos. A iniciativa é inédita e visa garantir o acesso de crianças de 0 a 5 anos a creches e pré-escolas. A medida visa desafogar os processos na Justiça. Está sendo feito um mutirão, direito de creche. Ele está acontecendo em 28 municípios simultaneamente, na Defensoria Pública, em 28 municípios. E Patos de Minas, a gente se inscreveu para participar do mutirão, porque a gente já sabia que a gente tinha demanda, porque assim, não passa um ano sem que a gente tenha muita procura a respeito de vaga, principalmente em creche. Em 2023 foram realizadas cerca de 40 ações deste gênero. Já em 2024, até agora, foram mais que o dobro, 93 ações até o momento. O acesso à educação é um direito garantido por lei e as crianças são prioridades. Suzy Kerley ressalta que o acesso às creches e pré-escolas também servem como benefícios para as mães que precisam trabalhar. É um direito de todo cidadão, o direito à educação, está previsto na Constituição. Criança e adolescente, as crianças e adolescentes são prioridade do Estado brasileiro, então assim, tem que ser dada prioridade, tem que garantir o direito à creche, à educação. A creche é muito importante para a criança e também para a mãe da criança,
porque é uma possibilidade das mães poderem sair para trabalhar. Porque a questão não é só, tem o direito da educação, que é importante, mas também tem o direito das mães de poderem sair para trabalhar e poder contar com a creche para deixar seus filhos enquanto ela trabalha. Essas pessoas se inscreveram no mutirão. Até o dia 5 de março serão realizados os atendimentos no mutirão Creche para Todos e negociação via administrativa para tentar que as prefeituras disponibilizem as vagas necessárias e assim evitar a judicialização. No primeiro momento, a gente encaminhou um ofício requisitando informações para os 4 municípios aqui da comarca, que são Varjão, Lagoa Formosa, São Gonçalo e Patos de Minas. Somente o município de Patos não respondeu a essa requisição. Aí a gente fez a propaganda, veio o pessoal aqui, né? A gente fez as inscrições do dia 15 ao dia 23, foram 93 inscrições, mas isso não impede de que outras pessoas procurem a defensoria e que a gente ajuize uma ação, seja em favor dessas crianças. Não é porque acabou o mutirão que a gente não continua fazendo. Em instantes, os detalhes da previsão do tempo para a região e com alta recorde da agropecuária, PIB fecha 2023 em 2,9%. A economia brasileira cresceu 2,9% em 2023, conforme os dados divulgados hoje pelo IBGE. A alta foi puxada pelo crescimento recorde do setor agropecuário. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Promoção New Color. Armação mais lentes por apenas R$ 159. Para o início de março na região, pancadas de chuva típicas de verão que podem ser intensas, alerta o IMET. Isso devido ao aumento da umidade e da temperatura. O tempo fica abafado e com temperaturas lá em cima. Hoje, em Patos de Minas, máxima de 32 graus. Amanhã varia de 22 a 33. No sábado, em Varjão de Minas, a temperatura chega a 32 graus. Em Paracatu, Presidente Olegário e Lagamar, mais calor, com máxima de 34 graus amanhã. Você viu aí a previsão do tempo, né, para esse início do mês de março. Agora sim, a gente mostra que a economia brasileira cresceu 2,9% no ano de 2023, conforme dados divulgados hoje pelo IBGE. E essa alta foi puxada pelo crescimento recorde do setor agropecuário. O crescimento de 2,9% no PIB brasileiro de 2023 representa, em termos nominais, 10 trilhões e 900 milhões de reais no ano, de acordo com os dados do IBGE. O resultado ficou próximo ao de 2022, que registrou crescimento de 3%. No último trimestre de 2023, a economia brasileira desacelerou, porém a alta recorde de 15,01% do setor agropecuário foi o principal responsável pelo crescimento do PIB no ano. Esse crescimento de 2,9% do PIB foi muito explicado por 2 atividades econômicas que tiveram crescimentos bastante expressivos no ano, inclusive uma delas registrando até o recorde de toda a série que a gente tem desde 1995. Então, esse foi a agropecuária, que cresceu 15,1% ano passado, puxado muito pelos crescimentos na produção de soja e milho, 2 das mais importantes agriculturas, lavouras do Brasil. E depois veio a indústria de extrativa mineral, com extração de petróleo e minério de ferro, que cresceu bastante também, e as duas em conjunto são responsáveis mais ou menos por metade desse crescimento do PIB do ano passado. A agropecuária também provocou um efeito em cadeia e colaborou para bons resultados em outros setores, como nas exportações, na indústria de alimentos e segmentos específicos do setor de serviços. Pela ótica da demanda, destaque para a despesa de consumo das famílias, que avançou 3,1% em relação a 2022. Muito influenciado pelo mercado de trabalho, pelas boas condições do mercado de trabalho, aumento da ocupação, da massa salarial real, Aí teve o arrefecimento da inflação, que foi importante também,
né? E a gente viu muito, né, os programas de transferência de renda do governo que colaboraram imensamente também nesse crescimento do consumo das famílias. O recuo mais relevante no resultado do PIB foi dos investimentos, menos 3%, cenário que prejudica o potencial de crescimento para a economia nos próximos anos. Se a gente olhar pela ótica produtiva, quais são as únicas duas atividades que caíram no ano, tiveram queda no ano? Indústria e transformação, puxado pela produção de bens de capital, que é considerado investimento, e a construção civil, que também é considerado investimento. Foram as únicas duas atividades que tiveram queda no ano, né? E aí essa parte de bens de capital muito influenciada pelos juros altos, né? Que encarecem muito o crédito e são né, atividades que demandam, que dependem muito de crédito, tá? Tem mais um 30 Minutos. A seguir, a gente mostra as melhorias que a FAEPO vai realizar na gestão do Hospital Regional e a expectativa para a obra de ampliação. E ainda, aumentam os processos judiciais para garantir direitos à saúde em Patos de Minas. Na reunião realizada com gestores da saúde da Macro-Região Noroeste em Patos de Minas, a FEMIG apresentou a organização social que vai comandar a gestão do Hospital Regional. A FAEPO assume a responsabilidade em maio após a assinatura de contrato, mas já recebeu o dever de casa, uma lista de melhorias que devem ser implementadas. A negociação agora é para que a FAEPO assuma a esperada obra de ampliação do Agarrad e, se tudo der certo, começa finalmente esse ano. O anúncio de ampliação do Hospital Regional foi em julho de 2022. Na época, o governo de Minas Gerais repassou 34 milhões de reais à Prefeitura de Patos de Minas para que o município planejasse e executasse a obra em 46 meses. No entanto, muita coisa mudou desde então, como a verba destinada para a ampliação, que agora passou para 76 milhões de reais, e a organização social escolhida para administrar o Agarrad, que é a Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia, a FAEPO, deve ser a responsável pela obra. Mudança que deve gerar economia de tempo. A fluidez e as possibilidades de celeridade de contratações de processos administrativos que a FAEPO tem, né, vai nos permitir entregar essa obra bem mais rápido. Então, a gente tem a previsão no edital e no contrato de gestão que a gente vai assinar com a FAEPO, a possibilidade dela assumir a obra. A gente fez um primeiro convite, uma primeira conversa, mas a gente está bastante otimista que com a expertise que a FAEPO já tem, né, ela está acabando de fazer uma obra muito grande lá em Uberlândia, né, mais de 250 leitos, ela trazer essa expertise para cá e nos ajudar nas obras do Hospital Antônio Dias. A entrega precisa ser mesmo agilizada, porque o Agarrad há tempos não tem capacidade suficiente para atender a demanda de 33 municípios da região e, assim, muita gente sofre na fila de espera. 2 etapas para a tão esperada ampliação já foram concluídas, que são o projeto executivo e a aprovação desse projeto pela Vigilância Sanitária. A expectativa é que as obras sejam iniciadas ainda em 2024. A gente chegou num projeto final e nós estamos prontos agora para licitar a empresa que vai fazer a obra. A nossa expectativa é que as obras lá dentro do Agarrad comecem ainda nesse ano de 2024. A obra ela será na parte da frente do hospital, onde não há atendimentos, onde não há assistência. Isso significa que nós não vamos diminuir ou bloquear leitos e nem diminuir a assistência que hoje a gente presta. Antes da obra, é preciso assinar com a FAEPO para que assuma a gestão do Hospital Regional. Depois de muitas discussões e adiamentos, a Fundação foi a vencedora do processo da FEMIG e o anúncio foi feito no final de 2023. Assim, a responsabilidade do Agarrad será transferida da FEMIG para a FAEPO no final de abril, quando acontece a assinatura do contrato. E em maio, a Fundação já assume a gestão. A FAEPO já recebeu uma lista de melhorias a serem implementadas. A FEMIG nos solicitou que a gente fizesse algumas expansões e ampliações de atendimento.
e resolvesse algumas questões pontuais dentro do atendimento do hospital. São reativação de leitos, né, abertura de novos leitos e a adequação das equipes de trabalho, né, do quadro funcional. Também já conversamos com algumas equipes médicas, né, e eles demonstraram já interesse em ampliação de atendimento. Então, reunindo as condições, né, e isso, logicamente, sempre conversando, negociando com a FHEMIG, né, existe a possibilidade também da ampliação de procedimentos, principalmente procedimentos cirúrgicos. Nos próximos 2 anos, a FAEPO deve administrar quase 160 milhões de recursos da FHEMIG destinados ao Agarrad. Até a assinatura do contrato, a Fundação segue com o trabalho de transição e estudos para a implantação das mudanças necessárias. Está caminhando agora já num processo de transição, né, as equipes conversando, sendo construída uma memória de cálculo para definir quais são os valores do orçamento, aonde que será aplicado os recursos, os investimentos necessários para a gente atender também os pontos apontados pela FHEMIG como pontos de melhoria ou de ampliação. Isso deve concluir nas próximas semanas e depois é a fase de elaboração do contrato pela FHEMIG e assinatura até o final de maio. Algumas semanas, o aumento na quantidade de pessoas que têm recorrido à justiça para garantir direito à saúde. Em audiência de prestação de contas da saúde em Patos de Minas, na Câmara Municipal, os números da auditoria confirmam esse crescimento. Os principais pedidos à justiça são por cirurgias e medicamentos e materiais. Só no ano passado, 203 pessoas ingressaram na Justiça em Patos de Minas para garantir direitos na área da saúde. Quase 10% mais que em 2022 e 25% mais que em 2021. As principais demandas foram por cirurgia e materiais e medicamentos no ano passado. Não necessariamente esses processos eles foram cumpridos pelo município, porque muitas vezes são procedimentos de alto custo ou alta complexidade, o Estado de Minas mesmo que faz alguma compra de leito, alguma coisa assim. Então, mas tudo que envolve o município a gente contabiliza. E foram 203. Os materiais e medicamentos dividiram aí a principal demanda judicial junto com as cirurgias, né? Aí também temos transporte, institucionalização, avaliação especializada, terapias diversas, as internações compulsórias e denúncias de ouvidoria ou solicitação de informações pelo Ministério Público ou Defensoria. Dentre as ações na Justiça por cirurgias, as cardiológicas foram as que tiveram maior demanda no ano passado em Patos de Minas. A gente vê que tem uma sazonalidade, porque no último quadrimestre, no segundo do ano passado, se vocês recordam, a urologia foi a maior demanda judicial do município. Dessa vez, ela figurou aí em terceiro, né, porque a cardiologia foi a mais solicitada judicialmente. A ortopedia, né, sempre aí presente, 24%, seguido da urologia, vascular, cirurgia geral e as de otorrino também. Uma das ações na Justiça em Patos de Minas que o jornalismo da NTV acompanhou foi o da Jéssica. A adolescente de 16 anos foi internada na Santa Casa no início de setembro do ano passado devido ao agravamento de uma pneumonia. Ela podia seguir com o tratamento em casa, mas para deixar o hospital precisava de um ventilador mecânico. Sem condições de pagar pelo equipamento, que custa cerca de R$73 mil, a família ingressou com ação na Justiça por meio da Defensoria Pública. A sentença saiu em 15 de fevereiro e, na decisão, o juiz Bruno Henrique de Oliveira, da Primeira Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Patos de Minas, deu prazo de 48 horas para que a Prefeitura providenciasse o equipamento. O ventilador mecânico já está disponível para a Jéssica. 30 minutos terminando, volta na segunda às 11h30 da manhã.